Evolução pessoal. O quadro de hoje eu vou compartilhar com vocês os grandes autores que contribuíram quando eu decidi cuidar mais de mim. Quando eu, depois de viver um ciclo, me preparando para o meu profissional, para atuar nas organizações, percebi que era o meu momento de individuação, o meu momento de me compreender melhor, entender as minhas emoções, entender o porquê da minha existência, enfim, olhar um pouco mais para mim. E na evolução pessoal, eu comecei a ter acesso a autores, a leituras que até então eu nunca tinha ouvido falar. E hoje eu escolhi o Napoleão Hill, que é um dos autores que eu tenho muito carinho, e trouxe aqui dois livros que eu vou te mostrar, mas vou falar de um somente. Os livros, Napoleão Hill, ele tem vários livros, mas os dois que eu tenho aqui, né, fisicamente. Quem Pensa Enriquece, e esse aqui que é o meu xodó, Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro do Quem Pensa Enriquece, ele explica o que isso quer dizer. Então traz muito conhecimento, muito exercício, muita prática. Então são livros que eu recomendo que você tenha, porque a cada leitura você vai se deparar com um trecho que você não tinha lido com a devida atenção, ou respeitando o seu momento, aquele conhecimento que você está pronto para receber. Agora, no Mais Esperto que o Diabo. Primeiro, vamos lá, vamos conhecer Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele foi um norte-americano e a grande entrega que ele deu como contribuição foi elaborar uma filosofia onde ele foi convidado a entrevistar os maiores empresários na época e entender o que levava esses empresários a terem sucesso, e também entrevistaram pessoas que foram ditas fracassadas para entender o que está por trás de pessoas tão bem-sucedidas. E para você compreender, vamos agora nos remetermos a situações pessoais, né? Situações que nós vivemos. Quantos de nós estudamos com pessoas que a gente sabia que eram super inteligentes, pessoas espertas, pessoas que tiravam ótimas notas, que a gente tinha a certeza que seriam pessoas de sucesso, ao olhar para outras pessoas que a gente olhava e não eram tão bons assim, não participavam tanto assim das aulas, não tiravam as melhores notas, mas no contexto de hoje são pessoas que são bem-sucedidas, são pessoas que têm sucesso. O que aconteceu, né, na história dessas pessoas para que essa pessoa que a gente acreditava que teria sucesso hoje tenha uma vida ok, ou nem tão ok assim, e pessoas que a gente não dava tanto mérito hoje ter uma vida de ascensão e sucesso? Nessa filosofia, o Napoleão Hill explica o que foi trazido, o que ele conseguiu captar nessas entrevistas, porque foi um investimento de mais de 20 anos, quase 25 anos, onde ele entrevistou milhares de pessoas para compilar esses dados. Então hoje eu escolhi um trecho para compartilhar com vocês, mas qual é o convite que eu faço quando você tomar a decisão de mergulhar no desenvolvimento pessoal e a ter acesso a conhecimentos e leituras que até então eu sei que você não tem? É permitir, primeiro, a vencer os seus preconceitos, né? O que você acredita como certo. Se permita a ler, analisar, a refletir, a trazer o conhecimento e colocar no paralelo da sua vida, se faz sentido ou não. Absorva o que faz, exclua o que não faz, mas eu vou te garantir que Napoleão Hill é quase sucesso, assim, unânime de tudo que ele traz. Você absorve boa parte do conteúdo, porque é muito real. Esse livro, ele traz a nossa realidade, ele traz o nosso desenvolvimento, tudo que hoje nós somos, como nós fomos formados, como a gente conduz a nossa vida. Então, ele é um guia prático do bem viver. Então, eu separei aqui um trecho que eu quero contribuir na sua evolução individual também. Vamos lá. Ele, o Napoleão Hill, dentro dos seus livros, ele traz vários conhecimentos. Infinita sabedoria, mastermind, o conceito de mastermind. Ele fala sobre os nossos 6 maiores medos. Todos nós temos 6 grandes medos que bloqueiam a gente a agir, a ser mais do que nós somos condicionados a ser. E tantos outros conhecimentos. E hoje eu quero trazer para você quando ele fala do plano bem definido. Vamos lá. O homem que possui o plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória.
Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. Aí ele fala uma parte aqui, a resposta não é difícil de encontrar. Não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la. Da minha parte, eu preferiria procurar a resposta no diabo, porque ele me contaria rapidamente que a vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-la. Elas dominaram o hábito da alienação. Elas possuem políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. A sua oposição, que muitas vezes está em número maior, não tem chance alguma contra elas, porque a oposição não possui um plano, nenhum propósito e também não possui uma política, exceto a de alienar-se, esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-la. E aí eu separei um outro trecho, só para a gente fechar e eu poder falar um pouco dessa parte. A maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são as suas próprias criações. E aí quando a gente vai estudar o medo que o Napoleão relata nos seus livros, a gente consegue entender o que isso significa. Bom, um plano bem definido. Duas coisas que eu sempre escuto dos meus clientes na troca, na vivência com pessoas, é o seguinte: a gente não sabe claramente quem nós somos e a gente não sabe claramente o que a gente quer. Quem você é? A resposta que normalmente é trazida é: tão difícil falar da gente, né? Tão difícil falar de nós mesmos. E aí quando você pede para falar do outro, sai uma lista assim imensa. Só que é meio incoerente, porque nós convivemos conosco, nós superamos os nossos obstáculos, nós vamos atrás dos nossos sonhos. Como a gente não sabe falar da gente? Somos indivíduos em constante aprimoramento, mudamos todos os dias. Embora você acredite que não, que você está aí na inércia, você muda. Mesmo que não seja uma forma consciente, mas você está mudando. O meio impacta quem você é. Tudo que a gente vai vivendo vai impactando quem nós somos. Só que quando você toma a decisão de mudar, você faz isso de forma consciente. Opa, está acontecendo isso agora nesse momento. Eu decido que eu vou por esse caminho. Eu decido que é assim que eu vou cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos. Por exemplo, né? E o que nós queremos também fica muito abstrato. Em alguns atendimentos, o relacional, né, ter um parceiro, ter uma parceira, é o que todo mundo quer. Então, quando você me fala desse parceiro, as pessoas falam assim: o que surgir, o que aparecer. Então, esse pó mágico do Pirilim-Pim-Pim, ele não existe, né? A gente precisa saber claramente o que nós topamos e o que nós não topamos, o que nós merecemos, o que eu quero no outro, o tratamento, como características comportamentais e até físicas, até para que nós possamos ser essa pessoa. Se eu quero uma pessoa mais amorosa, mais afetuosa, mais cuidadosa, hoje eu sou essa pessoa, porque eu só vou enxergar no outro o que eu tenho. Então, se eu quero, eu preciso ter em mim, para que eu possa reconhecer. Pois bem, então quando ele fala desse plano bem definido, e ele fala das pessoas de sucesso no decorrer de todo o livro, quando você sabe claramente o que você quer, você não deixa que o loop da rotina, que essa loucura que a gente viva, absorva o teu sonho. Sonho objetivo, tá? Então, não pensa sonho em algo que você parar daqui e nunca vai realizar. Quando eu falo de sonho, é justamente a gente utilizar a nossa imaginação, o nosso poder mental para acreditar que é possível ter mais e ser mais. Então, quando ele fala desse plano bem definido, é aquela coisa que mexe com sua alma, que quando você fala com paixão. E muitas vezes o que a gente vai fazendo, a gente vai adormecendo os nossos objetivos, a gente vai abafando, a gente não vai acreditando mais nele. Então, quando ele fala dessa oposição, são todas essas pessoas que abafaram, que não acreditam mais em si. Então, uma pessoa determinada, para lá que eu quero ir, é isso que eu topo fazer. Todos os dias eu vou dar um passo que seja em rumo à direção do que eu quero. Essa pessoa ela tem muito mais poder, muito mais força do que essa pessoa que está à deriva, tá aí sem saber o que se é e o que se quer.
Então, no vídeo de hoje, saiba que eu ainda vou falar muito desse livro, eu ainda vou falar muito do Napoleão Hill, porque para mim ele é um dos autores assim que ele é de cabeceira, sabe? Todo mundo tem que ter algum dos livros dele para se inspirar, para sair da inércia, para acreditar em si. E o grande barato, né, o grande ganho que você tem nesses livros de desenvolvimento pessoal é voltar a acreditar em si, acreditar no seu poder mental, no seu poder emocional, entender que você tem sim muito poder de realização, desde que você acredite. Bom, eu sou Michele Gomes, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se você é novo, se inscreva, porque o objetivo aqui é a gente ser melhor. Quais são as ferramentas, os conhecimentos que estão por aí, que muitas vezes você não tem acesso e que eu posso te ajudar? Vem aqui, absorve, experimenta, vivencia e foca no ser melhor, porque sim, é possível. Um beijo e até o próximo vídeo.